Todos nós, em algum momento da vida, temos aquela sensação desconfortável e assustadora de que algo ou alguém está nos observando. Seja um fantasma, um invasor ou qualquer ser paranormal ainda mais obscuro. Mesmo que simples explicações físicas e químicas justifiquem a existência daquilo que é conhecido por fantasma, por exemplo, não é como se nós conseguíssemos deixar os efeitos do medo e da ansiedade de lado para pensar racionalmente. Na hora do pânico, nem todo o QI do mundo pode nos fazer acreditar que algo sobrenatural não vai nos machucar. Porém, algumas experiências podem oferecer um alívio ao estresse do momento. E é por isso que hoje, aqui no Porquê das Coisas, você verá 3 explicações científicas para fenômenos paranormais. Você está preparado para a verdade? Sensação de estar sendo observado. Se você de repente sentir medo ou pânico sem nenhuma razão aparente, isso pode ser resultado do infrassom. Por definição, o infrassom nada mais é que ondas mecânicas com frequência abaixo de 20 Hz. Para se ter uma ideia, a frequência audível do ouvido humano varia entre 20 e 20.000 Hz. Ou seja, abaixo disso ou acima disso, nós não conseguimos ouvir nada. Diferente dos animais como o morcego e o elefante, por exemplo. Mas, mesmo que não possamos ouvir infrassons, ainda podemos sentir as vibrações das ondas, e ela se manifesta através das estranhas e indescritíveis sensações que você sente no estômago, por exemplo. Sabe aquele sentido de que alguma coisa ruim vai acontecer, ou que você está sendo observado? É o infrassom que te faz sentir isso. Sabe aquela sensação de que alguma surpresa boa vai acontecer? É o infrassom que também te faz sentir isso. É claro que esses sentimentos vão depender da circunstância em que você se encontra. Afinal, é bem difícil sentir que a gente vai se impressionar com alguma coisa incrível estando sozinho, numa casa velha, no meio do nada. Talvez um ataque de pânico seja o mais provável. Infrassons acontecem por uma série de fatores e está relacionado a tempestades, clima, vento, vulcões, terremotos e até por a geladeira da sua casa. Por curiosidade, os elefantes que a gente falou agora há pouco, que conseguem perceber ondas abaixo de 20 Hz, eles emitem infrassons que dá para sentir a uma distância de 2 quilômetros. Agora, imagine a capacidade de propagação de um terremoto. É muito maior, né? Todas essas explicações surgiram a partir do estudo do cientista Vic Tandy. Ele estava convencido de que o seu laboratório estava assombrado, depois de ver o que ele acreditava ser um fantasma. Não dá para entender como funciona a mente de um cientista, mas tudo fez sentido para Vic quando ele viu que a sua espada de esgrima era capaz de vibrar sozinha. Daí partiu para a experimentação. Ele instalou no laboratório um aparelho que emitia ondas com frequências inferiores a 20 Hz e percebeu que o olho humano consegue vibrar na mesma frequência. Lembra quando eu disse que não podemos ouvir o infrassom, mas podemos sentir as vibrações dele? Quando o seu olho vibra, o seu cérebro não consegue interpretar o que está acontecendo. Então, isso pode te fazer ver sombras, por exemplo, e achar que está sendo observado. Então, quando Vic desligou o aparelho, todos os fantasmas desapareceram. O Ouija e o efeito ideomotor. Todo mundo aqui já dormiu na casa de um amigo ou de algum primo, provavelmente. Já tentou brincar e invocar espíritos com o jogo do copo ou do tabuleiro de Ouija. De todas as preocupações, o mais importante era não ser pego fazendo isso por um adulto. E o mais empolgante era sentir aquele medo excitante, esperando que algum fantasma ou algum espírito do além se comunicasse formando frases letra por letra. Coisa que, na minha opinião, consegue ser ainda mais irritante que uma mensagem visualizada e não respondida. Embora não possamos descartar a possibilidade de que alguns espíritos podem mesmo se manifestar, na maioria das vezes, a mensagem do além é resultado do efeito ideomotor.
Isso quer dizer que esses jogos do copo que a gente brinca em casa passam bem longe mesmo dos fenômenos paranormais. Para entender melhor esse efeito ideomotor, vamos voltar uns 2 séculos atrás, para quando William Carpenter tentou explicar o movimento dos pêndulos nas sessões mediúnicas. Na ideia dele, o movimento muscular pode ser estimulado pelo cérebro independente do pensamento e ação voluntários. Em outras palavras, você pode não estar ciente de que está se mexendo, mas as suas emoções e percepções farão o seu cérebro agir automático e impensadamente. Vários outros cientistas, após os estudos de Carpenter, realizaram experimentos que reforçavam que o efeito ideomotor é a explicação científica mais lógica para o que acontece em tabuleiros de Ouija. Michel Faraday, lá pelo ano de 1853, realizou um dos mais interessantes. Ele colocou algumas pessoas ao redor de uma mesa redonda que tinha pequenas pilhas de folhas de papel presas em elásticos. Com isso, ele determinou a seguinte possibilidade: ou é a mesa que move os papéis para revelar a mensagem do espírito, ou são as pessoas que movem o papel involuntariamente. E também considerou, nesse caso, um movimento realizado da direita para a esquerda. Agora, imagina uma pequena pilha com 3 folhas de papel. Se a origem do movimento for algo espiritual e a mesma a se mover da direita para a esquerda, a primeira folha a se mexer é a de baixo. Aqui está em contato com a superfície. Com isso, a pilha se abre num leque no sentido contrário, da esquerda para a direita. Porém, aconteceu o inverso. Quando a mesa se moveu, as pilhas de folhas abriram um leque que ia da direita para a esquerda, comprovando que a origem do movimento não era paranormal, mas partia das mãos das pessoas sentadas. Algumas décadas depois que Faraday realizou essa experiência, o psicólogo Ray Hyman fez testes que mostraram que nós temos a capacidade de desempenhar uma atividade muscular compatível com nossas experiências inconscientemente. Ou seja, nos tabuleiros de Ouija e jogos do copo, quem movimenta o objeto somos nós mesmos e não fantasmas. Paralisia do sono. A paralisia do sono pode acontecer em 2 ocasiões, quando se está tentando adormecer e logo depois de acordar. Em ambas, ela impede a pessoa de se mexer, mesmo estando consciente. Isso quer dizer que você pode tentar muito mover o braço, a perna ou se levantar, mas não vai conseguir se movimentar nem 1 milímetro. O que só contribui para causar uma onda extrema de estresse, angústia, medo e ansiedade. Quem já passou por essa experiência pode ter sofrido alucinações do tipo ver sombras ou vultos próximos do lugar onde se está deitado, ou então ouvir barulhos estranhamente assustadores. Há casos ainda de pessoas que não conseguem falar por mais que se esforcem para isso. Os barulhos e sons estranhos podem ser explicados pelo movimento muscular dos ouvidos que permanecem trabalhando mesmo que todos os outros músculos do corpo estejam paralisados. Das sensações ruins às alucinações, tudo é resultado do excesso de ansiedade e medo no organismo, causado pela falta de controle sobre o próprio corpo. Inclusive, a questão dos músculos não responderem aos estímulos cerebrais tem uma boa explicação. Quando estamos dormindo ou quase lá, o nosso cérebro relaxa todo o conjunto muscular, nos mantendo imóveis para evitar movimentos bruscos que podem nos machucar. Além disso, esse estado de relaxamento profundo é essencial para recarregar as energias do nosso corpo. Então, a paralisia do sono nada mais é do que uma falha de comunicação entre os impulsos cerebrais e as terminações nervosas do sistema muscular. É como se o seu cérebro despertasse antes do seu corpo, tendo um delay na hora de devolver a você o controle sobre os seus movimentos. Por isso, é tão importante manter a calma e o pensamento lógico. É uma questão de minutos para que tudo volte ao normal e você consiga se mover novamente. Basicamente, a paralisia do sono está ligada a rotinas nada saudáveis, como hábitos de sono pouco constantes e excesso de estresse. Nada que indique a existência de fenômenos paranormais ou algo do tipo. Mas e você aí de casa?
Curtiu saber como funciona e por que acontece cada um desses fenômenos paranormais? Então conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo O Porquê das Coisas. Tchau!